Jogo no Brasil ainda é tratado como uma questão de costumes, apesar de ser uma atividade econômica considerada no mundo inteiro, regulada no mundo inteiro, né, e legalizada no mundo inteiro. Aqui no Brasil, o Estado deveria reconhecer o fracasso do modelo proibitivo. Nós temos 83 anos de proibição dos jogos e o Brasil é o campeão mundial de oferta de jogo. Esse setor movimenta hoje algo em torno de 200 bilhões por ano. E aí, somado todas as verticais. O que eu digo por todas as verticais? Nós só tínhamos jogo do bicho, depois nós tivemos o bingo, a máquina de caça-níquel, a loteria. Hoje nós temos cassino, porque a pandemia fez com que a operação de cassino aflorasse e se consolidasse, principalmente aqui no estado de São Paulo. E aí vieram as apostas esportivas e esse mercado explodiu. No ano passado, as apostas esportivas movimentaram 150 bilhões de reais. É claro que 90% é prêmio, mas sobraram aí 15 bilhões que foram para as empresas no exterior, sem nenhuma contrapartida para Estado e sociedade. Vou voltar um pouquinho e vou falar sobre o projeto de lei que atualmente está no Senado. Ele foi aprovado na Câmara em fevereiro do ano passado. Foi formado um grupo de trabalho, do qual eu dei uma consultoria para esse grupo de trabalho de parlamentares. E esse projeto aprovado, ele legaliza cassino em resort, um cassino turístico por estado, bingo, jogo online e jogo do bicho. Não sei se o Senado vai manter o texto, a tendência é que se mantenha, mas para chegar nesse texto, o grupo de trabalho, ele se preocupou com algumas variáveis, que é a questão da patologia, que é a questão da lavagem do dinheiro e a questão da ausência de controle. Esses três argumentos são os principais argumentos que os opositores à legalização dos jogos se utilizam para poder criticar toda vez que um projeto avança na Câmara ou no Senado. Uma das iniciativas dos parlamentares foi exatamente fazer reuniões com alguns órgãos de controle para poder buscar os mecanismos necessários para poder avançar. E na época, em 2022, foram feitas reuniões com a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal, Ministério da Fazenda, que na época era Ministério da Economia, Receita Federal e COAF. Inclusive o Ricardo está aqui, Ricardo Lau. Eu participei até de uma reunião que ele estava presente, que era exatamente colher as informações necessárias para que o projeto tivesse condições de exercer alguns controles. E algumas sugestões foram atendidas nesse contexto de lavagem de dinheiro, principalmente das orientações do GAFI, ou seja, identificar o apostador. O projeto obriga que todos os apostadores, inclusive os apostadores do jogo do bicho, sejam identificados. O sistema de pagamento vai ser cashless, não vai ter dinheiro vivo, vai ter que ser através de depósito ou de Pix, porque para você ter a facilidade de identificar o apostador. Os prêmios acima de R$10 mil terão notificação obrigatória ao COAF. Normalmente o GAFI recomenda $3 mil. E essa identificação dos jogadores vai proporcionar que você também exerça um controle sobre os jogadores que exagerarem e tiverem algum tipo de compulsão. O brasileiro agora ele não só torce, como ele também aposta. E não sendo proibido, as grandes operadoras de apostas esportivas, elas vieram para o Brasil porque elas estão hospedadas lá fora, né, uma operação offshore,
já que não é proibido, né, mas não regulamentado, eles puderam fazer publicidade na televisão. Não sei se vocês já notaram, né, a publicidade toda na televisão nunca é feita para o jogo de cassino, é sempre feita para as apostas esportivas. Mas todas essas plataformas oferecem jogos de cassino também, que é e-game, que a gente chama. E os jogos de cassino representam 70% do faturamento, 30% do faturamento são de apostas esportivas. Ou seja, criou-se esse cenário, o Brasil virou um ambiente selvagem, sem proteção, sem regulamentação, é aquela história de uma casa com mecanismos de segurança, cerca elétrica, câmera, alarme, e uma casa que não tem nada disso, para onde o ladrão vai? O ladrão vai entrar na casa que não tem nenhuma segurança. O mercado brasileiro não regulado, e aí ele está sendo extremamente agredido. Hoje a gente tem mais de 1000 sites, pelo menos umas 600 POS, máquinas aquelas máquinas de cartão de crédito vendendo aposta na rua. Esse mercado movimenta 150 bilhões, 12 bilhões sobram para as empresas, e no ano passado, as empresas de aposta esportiva investiram 3,5 bilhões de reais em marketing, que é um volume assim, muito absurdo. Normalmente as empresas de apostas elas investem 35% da sua rentabilidade em marketing, porque é necessário que o apostador lembre que ele tem que apostar. Finalizando, eu estou trazendo um case que eu até conversei hoje no almoço, né, que na última segunda-feira, no estado de Massachusetts, 3 pessoas foram condenadas por lavagem de dinheiro. Era um pai e 2 filhos. Durante 10 anos, eles compraram bilhete de loteria premiado com um deságio de 10%. Eles compraram 14 mil bilhetes, num total de 20 milhões de dólares. Daquelas pessoas que não poderiam retirar seus prêmios, porque no estado de Massachusetts, se você dever uma pensão ou se você dever ao estado um imposto, na hora que você vai descontar o seu bilhete de loteria, você é descontado do valor. E aí esse grupo formou uma rede para a compra desses bilhetes. Eles foram condenados a 50 meses de prisão e uma multa de 6 milhões de dólares. Qualquer ambiente ele é propício à lavagem de dinheiro. Um ambiente de jogo é um ambiente com volume grande de compliance e com um grande número de vigilância. E, além disso, a tributação não permite que você seja um ambiente bom para os lavadores, rentável para os lavadores utilizarem. Se realmente ambiente de cassino, de jogos, fosse propício à lavagem de dinheiro, nós teríamos um escândalo por dia, porque nós temos hoje mais de 6 mil cassinos instalados no mundo inteiro.